Graça e paz, nesta manhã, 11 de novembro de 25. Você que me ouve nesta manhã, você é filho, você é herdeiro de Deus. Você não é mais escravo da religião. Quando você entende que Deus, o Espírito Santo, está revelado no teu coração. Se no meu ele revelou, ele revela a muitos. Por que a muitos e não todos? Porque nem todos podem entrar aqui. Porque quando a verdade ela é pregada, ela é falada, né? A verdade, ela vem de Deus. Ela não vem do homem, porque o homem, ele sempre vai praticar a mentira. Coloca uma verdade e coloca 3 mentiras. Então, isso passa, né, para as pessoas que elas venham entender que o diabo existe, que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai arrebatar a igreja para ele. Então, aqueles que acreditam acham que lá em cima no céu tem uma rua de ouro, tem um céu de cristal. Mas tudo isso é falácia, tudo isso é para enganar o povo de Deus, que já é dele. Quando Jesus diz, na casa do meu pai tem muitas moradas, o que ele fez? Ele passou pela cruz e fez moradas. Quando ele desce, ressuscita dentro de nós. Aí ele nos concede uma casa abençoada, uma casa que está edificada, uma casa que está plantada na rocha, onde aqui ele plantou a igreja dele. Dentro do meu coração, no teu coração, quando você crê que ele é o teu pastor, que ele é o teu provedor, que ele é o teu amor, porque o maior dom de Deus é o amor, e o amor lança fora todo medo. Você aqui encontra Deus dentro de você, onde é que ele te dá esse regozijo, essa dádiva, porque é a presença dele em nós. Por isso nós somos curados, somos sarados. Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por quê? Até os 40 anos eu estava doente. Então ele veio para mim, me sarou, me curou, me salvou, me predestinou e me ensinou aqui já, novo céu, nova terra, onde aqui nós estamos plantados na rocha. Ele falou, o céu, os céus é onde eu estou, mas a terra é o estrado dos meus pés. Por isso o mundo não acaba. Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, você tem vida em Deus. Após deixar esse corpo aqui, estar com Deus lá no céu, mas aqui ele já habita em você, porque ele for otorgado o Espírito Santo para que você seja ensinado por Deus, não por um homem. Porque lá fora é um deserto, mas aqui dentro está cheio do Espírito Santo, onde você tem ele em você, para não depender de terceiro, porque ele te escolheu primeiro, para que você ouça ele aqui falar, que se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra aqui no coração, com o amor e com o perdão. Amém? Obrigado, meu Deus, por esse dia de terça-feira, dia 11 de novembro de 25, que seja o melhor de nossas vidas. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Solidão, depressão não deve fazer parte das nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje todos nós temos a luz, Cristo Jesus, nossas feridas ele sarou. A solidão é nada, nós precisávamos de ouvir a palavra que agora Deus gravou dentro do nosso coração. A solidão é nada, nós precisávamos ouvir a palavra que agora Deus gravou dentro do nosso coração. Todo amor e o perdão, o amor é o maior dom, Deus gravou no nosso coração.
tendo o amor e o perdão. O amor é o maior dom de Deus gravado no nosso coração. Então, o maior dom de Deus é o amor. Por isso ele gravou no coração dele as leis dele, né? E disse: dos teus pecados não vou me lembrar mais. E eu vou usar de misericórdia com as iniquidades e vou ensinar do menor até o maior. E hoje ele nos ensina essa palavra aqui, porque ele gravou no coração, não de todos, né? Mas de muitos, para que nós entendêssemos aqui esse mistério que outrora estava oculto e hoje revelado à igreja. Então, você lendo Hebreus, né, que é o livro didático, capítulo 8, versículo 11, né, em diante, você vai ver que ali ele falou: dos teus pecados não vou me lembrar mais. Então, ele ensinaria a cada um de nós, hoje no século XXI, como ensinou lá. Mas só que muitos não querem ouvir. Por que não querem ouvir? O fermento dos fariseus. Porque eles colocam fermento na massa, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, temos que entender que o espiritual aqui, Deus aqui, é pureza, é amor e perdão, e gravado no nosso coração. Eu poderia escrever um livro. Quando eu aqui falo de Deus, né, eu não quero aqui atingir nenhuma religião, porque são meus irmãos, né? Então eu abraço todos em espírito e verdade, respeito cada um deles, mas só que quando eu entro aqui, que é o reino de Deus, eu tenho que falar a verdade. Doa quem doer. Por quê? A Paulo, né, foi dado todo o poder que veio de Deus para Paulo, como para mim e para você, quando prega as 14 cartas de Paulo, né? E isso aí, uma palavra firme, viva e eficaz, que está dentro de nós. Por isso, Hebreus 4,12, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela está gravada aqui no coração. Então você coloca tudo para fora, né? Que é de ruim, por isso ele falou: não turbe vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não teria dito, eu não iria para o Pai. Quando ele vai para o Pai, ele faz casas novas aqui. Transforma a minha mente, transforma a tua mente, joga no mar do esquecimento. E aí você fica puro diante de Deus, porque a tua mente abriu. Então a salvação foi pela graça, não é pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, já dizia o apóstolo Paulo, ninguém será justificado diante de Deus, porque já foram da cruz para cá. Sem entender essa justificação, ficam buscando orações, orações, orações. E para pregar uma palavra, eles cobram 70 mil, 30 mil. E prega a palavra lá fora, no Egito, no deserto, no Pô Jacó, uma palavra que já se consumou na cruz. Quando ele falou: Pai, está consumado, rendeu todo o Espírito e trouxe vida à igreja. Então, nós aqui pregamos a verdade, verdade esta que liberta. Então, é por você ouvir e ouvir Deus falar que te ama e nunca mais te abandona, quando você crê que Deus ressuscitou seu Filho amado Jesus dentre os mortos, para que a salvação viesse para nós. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Então, quando aqui eu falo de Deus, né, da palavra, eu tenho vivido, né, eu vivia antes, muitas coisas estranhas. Tem mais de 10 anos, 10 anos mais ou menos, que eu fui aqui num bairro do lado aqui, e eu subi a passarela lá em cima da passarela, vinha um homem com roupa comprida, ele me agarrou pelo pescoço e me levou até a grade. E diz: vamos orar agora pelo Brasil, orar pelo mundo que precisa de oração, que precisa ouvir Deus falar. E eu quieto ali, preocupado, falando: ele vai me jogar lá embaixo dessa passarela. Mas eu ali firme, quieto, não falei nada. E ele falando, e me largou. E desceu. Eu falei: o que é isso? É final dos tempos? O mundo está acabando? Porque não é possível que ele me agarre aqui e me leve a fazer oração, porque quando você entende Deus, né, há tempo para tudo, de plantar, de colher, de arrancar, de comer, né, de sorrir e de chorar. Então a pessoa te pega num momento desse e te leva para fazer oração. Por quê?
esse homem não tem o entendimento de Deus, ele não entrou pela porta, ele aprendeu essas coisas, né? Vamos jejuar 24 horas, vamos fazer isso não sei quantas horas. E as pessoas fazem, por quê? Estão no corpo de carne e não entrou aqui. Quando Jesus chama os 12 e instrui eles a essa tarefa, ele instruiu aos 12. Não deu para mais ninguém. Agora as pessoas se metem a ser um pastor, a ser um apóstolo, tem uma carteirinha muitas vezes comprada de um pastor e começa a ungir com óleo, começa a ungir com azeite e começa a querer expulsar aquilo que Jesus fez na cruz. Matou e deu o reino de Deus para o Pai. O Pai veio para nós e nos ensina aqui. Por isso aqui sempre menciono Lucas 13, 32, antes da cruz. Hoje e amanhã eu expulso o demônio e curo enfermo, lá no primeiro século. E no terceiro dia eu mato. Ele matou esse ser, que é o nosso homem exterior. Esse homem corrupto, esse homem que engana, que tem que matar ele para poder falar a palavra. Mas como é que vai matar esse homem? Entendendo Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos lá antes da cruz eram judeus. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha ou tem o poder da morte, sabe? O diabo morto na cruz, o nosso velho homem. Então eu passei por uma enfermidade para poder pregar a palavra em espírito e em verdade, sem colocar fermento. Nada da lei de Moisés, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, João 10, 1 ao 4. Então essa lei teve um fim. Onde abundou a lei, superabundou a graça. Então, Deus, né, já no seu Filho amado, Jesus, vem ensinando a igreja, né? Lá no primeiro século. Olha só a instrução aos 12. Você vai entender que aqui Paulo não está. Paulo vem depois que Jesus ressuscita e entrega o evangelho a Paulo. Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para os gentios, para tirar o meu fogo que estão em trevas, para a minha maravilhosa luz. O gentio passou a ser povo de Deus, porque Deus passou a amar o gentio pós-cruz, porque o gentio não tinha vida lá no primeiro século antes da cruz. Por quê? 12:43 de Êxodo está ali. Esta é a Páscoa judaica, nenhum estrangeiro poderá comer dela. Então, quando Jesus celebra, ele celebra a Páscoa lá ao povo de Israel. Por isso, você não tem acesso à Santa Ceia, porque a Santa Ceia é uma Páscoa judaica. Você às vezes participa porque você não tem o entendimento, como eu participei muitos anos. Eu fui dizimista há muitos anos, segundo o dinheiro, o quitante de dinheiro. Mas só que eu já entendi que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Porque eu entendi Deuteronômio 14, 22, o dízimo era dado de ano a ano lá ao templo de Formosa. Só que o templo de Formosa, no primeiro século, Jesus derrubou, 24 de Mateus. Aquele templo caiu, o templo hoje é você. O templo do Espírito Santo, porque você leu Hebreus 9, 23, 24, o Espírito Santo não entrou em templo feito de mãos humanas para entrar dentro de você hoje, no século XXI, e te explicar isso aqui, e você entender. Então vamos aqui à instrução aos 12, né? Porque Paulo, capítulo 1, versículo 1 de Romanos, foi separado, tá? Para o Evangelho, para os gentios, para trazer o mistério que ele falou, 2:6 de Romanos, no dia que Deus, né, em Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo, ele tinha o evangelho, Paulo, ele tinha o ministério, como hoje aqui está, esse mistério que Deus nos orienta através da tua palavra. A estes 12, 10, 5 de Mateus, enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, porque o gentio não tinha acesso a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, não como um pastor, não como um apóstolo, não como um empresário, porque Jesus Cristo, ele é o nosso pastor. Salmo 23:1, eu sou o teu pastor e nada te faltará, por isso não me falta nada, eu tenho tudo aqui, o meu copo encheu, eu aqui divido com você uma gota de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, porque ele falou, ele disse e cumpriu. Eu vou enviar a pastora com inteligência, conhecimento e sabedoria, que vai ensinar o meu povo, que é Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Está lá escrito. Então vamos lá.
A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumo ao gentio, nem entreis em cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje você não está perdido. Deus te achou. E aqui colocou o quê? O Espírito Santo. 37,14 de Ezequiel, porém o Espírito em vós vivereis. Hoje você vive. 2,1 de Atos foi derramado. E 5,5 de Romanos lhe foram otorgados. Você o tem dentro de você. Para não ir lá fora buscar nada. Está tudo aqui dentro. Se ele falou, entre no seu quarto, ore a mim, eu vou lhe responder. Mateus capítulo 6, versículo 5. Antes da cruz está, mas o quarto que ele mora é dentro de nós. Nós temos aqui uma igreja, que é ele dentro de nós, temos o altar e temos aqui a palavra e a oração pronta no nosso coração. 7. E à medida que seguir de pregai, que está próximo de Deus, está próximo. Lucas 7,20, ele falou o quê? Não me busca aqui, não vai lá, eu não estou lá, eu vou estar dentro de vós. Então, quando ele passa pela cruz, ele vem para dentro de nós. Purificar leprosos, expelir demônios, de graça, receber de graça dai. De graça. Hoje é de graça. Tudo você paga. Por que você paga? Você às vezes não entende. E você não faz por amor. Você não faz por gratidão. Muitas vezes você faz porque você faz por obrigação. Porque você não entendeu a tua salvação. Sem dar nada a um pastor que engana. Tem pastores bons? Tem. Tem pastor que ajuda? Tem. Mas tem aquele que te derruba. Por que te derruba? Ele não prega a verdade. Então é de graça. Eles cobram 70 mil para pregar uma palavra, que às vezes é uma mentira. Eles cobram 100 reais por uma oração, 10 mil para pregar aqui, pregar ali. Tudo por dinheiro, porque eles não ouviram Deus ainda falar com eles. Marcos 11,15. Eu falei para não fazer comércio da minha casa. Vocês serão chamados o quê? Casa de oração pós-cruz. É o que nós somos hoje, casa de oração. Fazemos a oração, a pregação e levamos aqui o amor e o perdão àqueles que necessitam de graça, sem cobrar nada. 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de vossos cintos, e nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então aqui ele escolheu os 12, né, para que expelisse o demônio, né, curasse enfermo aos 12. Ele não deu isso a mais ninguém, ele chamou os 12 e ali foram para essa tarefa. Depois da cruz, o pastor quer expulsar, o pastor quer curar as pessoas, mas a cura já aconteceu. Por quê? Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Então, quando ele veio para mim, eu estava doente, agora eu estou são. Então, eu tenho que pregar uma palavra de sabedoria para o coração e falar que você está são, você está doente. Aquele paralítico ali, 38 anos, no tanque de Betesda, ele falou, levanta e anda. E depois, né, mas dias após que ele executou aquela cura, o templo lá em Formosa está de pé. E ele encontra aquele homem lá dentro do templo, como hoje aqui, ele está dentro de você. Você está curado, agora o pastor vai te chamar lá para a vigília, para a corrente de libertação, para aquela maldição, para a campanha de mês e mês e mês, e você não se vê seguro e você está sempre com medo do mal. Agora, esteja seguro e sem temor do mal, fala Provérbios 33. Por quê? Na cruz ele matou esse velho homem e transformou a nossa mente, nos dando uma mente que é de Cristo. Então aqui ele escolheu os 12 para essa tarefa, né? Lá, Mateus 10,5, antes da cruz. E aqui, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, porque Coríntios era uma igreja carnal, que precisava de leite para poder crescer. Ela era raquítica, como hoje. Os irmãos às vezes vão contra mim aqui, por quê? Eu estou pregando palavra sólida, palavra que edifica a igreja, que já está edificada. Não tem que fazer mais nada, a não ser crer na palavra e obedecer a Deus. Mas não obedecem a Deus porque procuram uma cartomante, procuram um padre, procuram um pastor para se confessar lá com eles lá. Sendo que o pastor, o Cristo, está no coração dela e já fala com ela aqui nesta manhã.
em espírito e verdade. Lançai fora o velho fermento, para que seja a nova massa, como são os defalsos sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ele já foi imolado, já passou pela cruz e trouxe casas espirituais para nós aqui nesta manhã. 8. Por isso, celebramos a festa, não com velho fermento, não com o fim da maldade e da malícia. Então, eles têm maldade e têm malícia. Por isso, a Santa Ceia é no primeiro domingo do mês, onde você já está com o teu salário ali, a viúva que não pode dar o dízimo, ela se esforça ali e dá, até do remédio dela, que ela tem que comprar, porque o pastor exige que dê. Então, a malícia e a maldade. Então, você no hospital internado, o pastor vai lá e leva o pão e o suco, e você fica dependendo do pastor. Mas só que o Cristo já te levantou, já te reergueu, ele já é o teu grande amor. Não precisamos do pão e do suco, porque já temos o Cristo formado em nós, como está em Gálatas 4, do 1 em diante. Cristo foi formado nos Gálatas lá, eles corriam para a lei de Moisés, sendo que aqui está formado em mim, eu não vou correr para lugar nenhum. Hoje aqui eu tenho o capacete da salvação, a palavra do Espírito, que é Efésios 6, do 10 em diante. Então aqui eu estou plantado na rocha. Nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o ar da sinceridade e a verdade. 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, os impuros estavam onde? Dentro das igrejas. Por isso que Paulo pregava as igrejas, eles não querem ouvir Paulo falar, eles querem sim. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é o costume. Quando você congrega, é aqui, na palavra e no teu coração. Lá não, lá é o homem que ordena o que você vai fazer lá para eles, não para Deus. Porque para Deus está tudo tranquilo. Mas vai haver pessoa que vai fazer. Vai ser escrava do pastor, né? Quando aqui eu sempre menciono, Gálatas 4, 21 em diante, ele está. Ismael, escravo da religião. Isaac, ele está fora da religião, porque ele já está consagrado, ele já está edificado, ele já está plantado, ele é filho de Deus, ele é herdeiro, não é mais ovelha, como o pastor marcou. E aí, é complicado até de explicar, de falar, porque a lei terminou e a graça superabundou no nosso coração. Então, aqui ele falou, não se misture com os impuros, porque eu estou purificado. Eu vou para a igreja do homem, eu vou ali ficar o quê? Contaminado com aquela doutrina que vem de homens, não vem de Deus. Por isso, Paulo escreveu 3:9 de Hebreus. Lá está. Doutrinas várias extremas, porque hoje é a sã doutrina. Por isso que Paulo dava leite, né, aqui em Coríntios, né, 3:1 de Coríntios, porque eles não entendiam ainda aquilo que está lá em João 16, versículo 12 e 13. Eu tenho muito que vos dizer, fariseus, mas vocês não vão suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, que já veio aqui no meu coração, e no teu, ele ensinará toda a verdade. Por isso ele gravou no coração de todos nós as leis dele, e aqui ele plantou o amor e o perdão. Então, quando você entende isso, né? Você entende que Paulo foi separado para o gentio, o poder de Paulo vem só de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, né? Versículo 7 em diante. Temos, porém, este tesouro. Aonde está o tesouro? É o Deus, o Espírito Santo no nosso coração. É um vaso de barro. Esse aqui é um vaso de barro. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, por não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso a nossa alma está ancorada em Jesus Cristo. Hebreus 6:19 e 7:19 chegamos a Deus, porque Ele chegou até nós e aqui nos alimenta com palavras espirituais. Porque nós vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. A carne está morta, a carne mortal. O Espírito aqui está vivo, por isso, 6 de Romanos 10:11. Aqui morremos para o mundo, que aqui está ao nosso redor, para estarmos com Deus, já nesta manhã de terça-feira. Eu criei, por isso falei, versículo 13, né? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, estamos já com ele aqui. Já ressuscitei para a vida com Deus, não com o homem.
15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória, por meio de muitos, não de todos. Por isso você vai entender, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. Por quê? Existem homens maus e perversos, aonde? Na religião, das congregações, nesse mundo que está secular, porque não entendeu a graça e faz o que fez comigo há 10 anos atrás. Me pegou pelo pescoço e me levou lá em cima da passarela para que orasse pelo Brasil e pelo mundo. Mas o mundo que nós temos aqui é o mundo espiritual. Orai sem cessar no Espírito, está lá escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 11 em diante, 16 e 17, ali está. Dai graça por tudo, porque temos que ler a palavra e reter aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Então, nós lendo a palavra aqui e retendo o que é bom para o nosso coração, nós temos um coração novo e purificado por Deus. Porque o poder que Paulo pregou as palavras lá no primeiro século é o poder que vinha só de Deus. Por isso ele falou, depois daqueles dias, eu vou colocar o Espírito Santo em vós. Joel 2,28, você leu Joel, está antes da cruz. Agora, pós-cruz, tudo é vosso. Você reina em vida, você vive em perfeita vitória, você tem um Cristo no teu coração. Agora, o maior dom de Deus é o amor. 1 Coríntios 13:1. Por isso, o amor de Deus, ele cobre toda a multidão de pecados. Só que esse pecado, né, foi tirado na cruz. 1 João 3, versículo 4, 5, 6, ali está. A transgressão era para os judeus, que transgrediam a lei, tirou o pecado abolido, graça para nós. Então eles lá passaram pelo juízo, porque havia uma sentença para eles. Então coloca essa sentença hoje aqui, na igreja do gentio. Não, era para ir lá, não para cá. Agora aqui, a mente vazia, você começa a entrar no juízo, né, de Deus aqui, depois do primeiro século, né, porque lá eles passaram pelo juízo, a transgressão lá, a tribulação toda foi lá. Agora aqui, o que é uma tribulação aqui? É você não ter dinheiro, é você não ter um emprego, é você não ter um médico que te cure, porque você aqui está no CISREG, anos e mais anos, e não conseguiu nada. Enquanto que quem tem dinheiro consegue tudo, porque vale melhor no hospital. Agora nós aqui temos o Cristo, que é o nosso médico dos médicos, que nos curou, nos salvou e nos trouxe aqui um reino inabalável, onde que você vive por amor a Deus e a todo aquele que está ao seu redor. Solidão, depressão não deve fazer parte das nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje todos nós temos a luz. Cristo Jesus, nossas feridas Ele sarou. A solidão é nada, nós precisamos ouvir a palavra que agora Deus gravou dentro do nosso coração, tendo esse amor, tendo esse perdão. Então nós que somos cristãos, né, não temos que viver na solidão, na depressão, na ansiedade, porque o corpo de carne ele está morto. E Jesus aqui, ele vive em nós. É claro que existe pessoas que não entenderam aquilo que eu estou falando aqui. E vive um problema sério, sozinho, muitas das vezes, desamparado. Mas quando Jesus vem, descendo do céu e entra no nosso coração, ele traz paz, amor e perdão. Debaixo da lei, né, as pessoas estão sozinhas, porque procuram um pastor, procuram um padre, mas debaixo da graça não. Deus é contigo, você e ele, um espírito com Deus. Aqui Deus te dá esse regozijo, essa dádiva, essa palavra poderosa que modifica uma vida, porque ela é viva e eficaz e transforma uma mente, como diz Hebreus 4:12. Lê lá em Hebreus, que você vai entender o amor de Deus dentro do coração. Dê um like nessa mensagem, espero que você entenda e receba que Deus é contigo. Jamais te deixe, jamais te abandone. Hebreus 13:1 em diante, você vai ver que Deus, Ele é amor e perdão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Amém.